É isso aí, mais um episódio do Rock dos Pires. E eu sou Anderson Pires, e você? Esqueceu já? Eu não sei nem quem você tava lá quando eu nasci. Não, tu tá diferente hoje, né, velho? Tô vestido como um amigo meu, o Robert, não sei se você conhece. Ah, é? Ele não é tão famoso. Robertinho do Recife? Ele é que ele não é tão famoso assim, sabe? Sei. Mas a gente tem também outro amigo em comum que é o Blind Dog Fulton. Ah, o Willie Brown, sabe? Willie Brown, né? É. Entendi, realmente. Aí eu me inspirei nele, sabe? Eu gostei do modelista. Eu falo com ele por um tabuleiro Ouija, sabe? Aquela mesazinha. Pois é, hoje vocês estão com Bento Pires na versão Blues Mississippi. Yeah! E a nossa conversa de hoje é sobre o blues. Na verdade, uma pequena conversa, porque o blues a gente pode passar a vida falando sobre ele, né? E a temática hoje é mostrar que, na verdade, tudo é blues, né, velho? Então, tudo é blues, só muda o ritmo, bota um efeitinho, mas dá pra encontrar o blues. Pois é, mas pra quem não tá muito ligado nessa história de blues, né? Eu acabei de perceber que eu tô sem sapato. Sou um bluesman que só... Ainda bem que o tapete é de borracha, né? Sou um bluesman que só teve dinheiro pra gravata, pra roupa e... mas sapato falta. Né? Mas tudo bem, a terra no Mississippi é macio. Beleza. Pois é, mas esse papo de blues realmente tem a ver com terra, né? Desculpa aqui. Tem a ver com... É minha mãe. Ah, é? A sua mãe adora ligar nessas horas, né? Foi sem querer. Pois é, mas... E eu avisei pra ela ainda que eu ia gravar, né? Ia gravar, mas ela não se ligou, né? Ela tá achando que a coisa é brincadeira, mas é sério, né? Vocês estão vendo pelo modelito do cara aí, né? Chapéu que não cabe na cabeça. Todo esse visual é porque esse chapéu você tinha uns 5 anos de idade quando você comprou. Era da minha avó. Pois é, sua avó tem 1,5 m, né? Então... Não da avó Guga, da avó Duca. Ah, é? Então tá bom, é só um pouquinho maior. Pois é, mas essa história de blues... Eu nem sei, a minha avó Duca disse que vê o podcast, só que ela disse que vê no Facebook. É? Eu não sei como, né? Que ela consegue ver. Não passa no Facebook, mas ela vê, né? É interessante isso, né? Mas olha só, essa história do blues, ela começa nas plantações de algodão, né? Exatamente. Nas subplantações de algodão. Nas subplantações de algodão, né, velho? Exatamente, porque era mais ferrado que as plantações de no algodão. delta do Mississippi, né? E o blues influenciou a música, né? De hoje em dia. De Influenciou outros estilos de blues, como o Chicago Blues, que o Muddy Waters toca. Não, mas vamos começar pela base, né? Pela base que é o quê? O Delta Blues, Delta né? Blues. Que é o blues que começou no Rio Mississippi e que tem tudo a ver com a cultura dos negros que saíram da escravidão. Que... Inclusive, originou um novo folclore estadunidense. Como assim? Né? Do Robert Johnson, ele fez o Pacto. Não, gerou uma lenda, né? Então, o folclore do blues. Porque o que se conta é o seguinte, que tinham muitos músicos que tocavam blues, né? Muito bons. O blues era parte, né? Uma parte meio que proibida pela sociedade, principalmente pelos brancos. Pela né? igreja, a igreja também. Que questionava muito o fato de desvirtuar os seus fiéis e tá tirando eles da igreja para estar indo para esbórnia, para farra, né? E na verdade era muito mais divertido ir para um galpão, né, de blues, um galpão onde um bar, né? Porque basicamente eram galpões, eram galpões pequenos de madeira onde o pessoal se espremia lá. Filme... Aqui, ó, eu vi que você botou na edição Dica dos Pires. Mas só a Dica dos Pires. Se você tem Netflix, veja O Diabo da Encruzilhada, sobre Robert Johnson. É muito bom. E lá diz que a igreja era completamente contra, porque dizia que essa música era... coisa do diabo. Era uma espécie de... Eles descreviam como uma música... não era ultrapassada, era uma música mais tipo... Não, tinha preconceito, tipo mas é como se não fosse uma coisa de Deus, era uma coisa que não era aceita pela sociedade branca, escravocrata americana. E aí, né, o blues foi quem deu base para uma série de outros ritmos e começou com o Delta Blues, né? Dá um toquezinho aí do que é o Delta Blues para o pessoal entender. Aliás, vamos fazer o seguinte: o blues começou no Mississippi, mas depois, onde foi que ele ganhou muita evidência? Em Chicago.
Então porque você tem... os bluesmen saíam do Mississippi pra ir até Chicago, porque lá tinha as gravadoras. Tinha as gravadoras. E as pessoas né? eram Era a mais parte... liberais com a música. Exatamente, negra. menos preconceituosa, né? O Chicago fica mais ao norte, o Mississippi mais ao sul, né? Então, grandes bluesmen migravam para Chicago. Se a lua nasce dali, então o norte não é pra lá. Não tem nada a ver. A lua tá nascendo aqui pra gente no leste, né? Mas Então, a gente tá na América do Sul. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Norte. Tá. O norte tá lá. Então, o que é que acontece? Você teve aí duas grandes vertentes, que é o Delta Blues e o Chicago Blues. Dá uma palhinha. Mas o Chicago Blues surgiu depois. Inclusive, Claro. um dos pianos surgiu muito tempo depois. O Delta Blues surgiu em 1880 e pouco, sabe? E o Chicago já é coisa do século E o XX, Chicago, né? Já é de 1900 pra cá. Porque o lance do ritmo é que era diferente, era uma música que não tava na hora tal, feita. E o Chicago Blues surgiu depois. Inclusive um dos pioneiros do Chicago Blues foi o Muddy Waters. Muddy Waters. Tocava em que ano mesmo o Muddy Waters? Chicago Blues? O 50 ou era 60? O Muddy Waters começou na década de 40, ele até Isso. o final dos anos... Até os anos Então, 60 ele fez bastante sucesso. Então né? o Chicago Blues surgiu praticamente... Mas vamos falar do Muddy Waters mais pra frente. Dá uma 50 palhinha. anos depois, né? Dá uma palhinha aí do que é o Delta Blues e do que é o Chicago Blues. Eu só aprendi uma parte de uma música do Robert Jones, porque Vamos lá. é muito difícil, porque ele toca várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, Ficou mais o ideal... ou menos. na verdade, o ideal... Eu comi umas partes porque eu não... Não, mas Não é consegui característico. estudar Toca aí, tão não. O bem. ideal é que esse violão fosse um violão de corda de aço, né? Você tá fazendo aí um improviso. Agora vamos aí de Chicago Blues. Por exemplo, de Chicago Blues seria o Muddy Waters. Eu ia tocar essa música mais pra frente, quando a gente falasse do Muddy Waters. Mas... Depois você faz ela na guitarra pra gente escutar ela com mais intensidade. Pois é. Então, essa história... O violão é só porque a gente vai... O violão foi porque você inventou que queria tocar esse violão, mas eu acho que ele não é nem apropriado porque ele não tem captador, não é de corda de aço. Esse violão é pra outra coisa, né? Mas tá bom, né? Você quem resolveu tocar. Porque, se você perceber a origem do blues, foi no violão. Não foi na desse. guitarra. Não era com corda de Mas é um violão, nylon. funciona, Né? Porque na verdade violão só é chamado de violão no Brasil, né? Não tem isso. Inclusive, esse violão não é apropriado porque ele é conhecido como guitarra clássica, fala. Que significa que ele seria pra tocar música clássica. Pois é. Muito bem. Inclusive dá pra perceber pelo som que Mas vamos é pra frente. interessante Então, tocar o clássico com ele. o lance de Chicago foi o grande propagador, né? E o Muddy Waters foi, vamos dizer assim, o primeiro cara que conseguiu dar popularidade, vamos botar assim, em âmbito nacional, em todos os Estados Unidos. Todo mundo escutava Muddy Waters. E ele foi o cara que trouxe um bocado de outros bluseiros para gravar, para entrar em evidência, a exemplo de Howlin' Wolf, Little Richards, né? Etta James, né? Quem mais que a gente pode lembrar aí? Chuck Berry. Não, Chuck Berry já é logo mais para frente, que aí já tá entrando na escala rock and roll, né? Então, já tinha... O Elvis já tinha começado na época do... O Elvis já... Chuck Berry? Não, o Elvis é um pouquinho depois do início dos anos 50. do Elvis, né? E aí vamos fazer uma... Eu não lembro se é no final do 40 ou início dos 50. E nós vamos falar dos dois. Então, o Muddy Waters foi um cara que realmente impulsionou o blues,
e que trouxe muita gente que ele saiu achando, descobrindo, gente que era amiga dele, para ter evidência, né? E junto com o polonês lá, né, o Chess, né, da gravadora, da Chess Records, eles começaram a investir pesado nisso. E eles não investiam em Cadillacs? Não, o Cadillac era um brinquedo que o cara ganhava, era um presentinho. O que é que o cara da Chess Records fazia? O Cadillac era o grande veículo americano. Todo mundo que queria ter um carro, o sonho de consumo era ter um Cadillac, né? Aí o que acontece? O Chess, né, que é o nome do cara que dá origem ao nome da gravadora Chess Records, ele fazia o seguinte: quando ele fechava um contrato com um grande músico, a primeira coisa que ele dava era o quê? Um Cadillac, né? Mas uma coisa, você que entende um pouquinho de carros incríveis, o que é que o Cadillac tinha de especial, hein, pra ser... Era um banheirão, né, velho? Grandão, com motorzão, né? Pra aquela época ele fazia muita figura porque era o estilo de carro da época. Nós não estávamos nessa época de economizar combustível, de carro compacto. Então você tinha que ter um carrão vistoso, bonito, né? E imagine que quem tocava blues, a grande parte não, todos eles eram pessoas muito pobres, que viviam segregadas, sofrendo racismo, né, tendo praticamente uma cultura de subsistência. Então, o lance do carro, né, ele tinha a ver com a questão de, ó, eu venci, eu saí do buraco, né? É mais ou menos como hoje em dia, quando você vê um funkeiro chegar e vir com essa história de a favela venceu. É uma visão positivista, né, porque você esconde a realidade, né, da maioria que continua ferrada, mas tem a ver, tem um paralelo aí nessa história entre o cara que sai botando um monte de cordão de ouro, relógio de ouro, e na época dos bluesmen que estavam despontando, ganhar um Cadillac e sair andando por aí, né? Eu acho que, na minha opinião, agora que você falou, eu acho que o maior bluesman que teve foi realmente o Robert Johnson. Mas o Robert Johnson é de uma época que não se ganhou dinheiro com isso, né? É que se você parar pra pensar, os outros caras queriam ir pra Chicago. Inclusive o Willie Brown era amigo do Robert Johnson, mas ele foi pra Chicago. Mas o Robert Johnson também chegou aí pra Chicago, né? Inclusive ele tem composição falando de Chicago, né? Eu, se não me engano, alguém que conheceu o Robert Johnson, é muito difícil falar do Robert Johnson, porque não tem tantas coisas dele. Mas eu acho que, eu não lembro onde eu vi, mas Robert Johnson continuou no Mississippi porque ele queria desbravar o real blues, sabe? Que era no ritmo do mundo, sabe? O Mississippi, como era, as pessoas eram tipo blues, sabe? Cantavam nas coisas de algodão e tal, era uma música muito cultural, cantavam, sabe? Aí ele ficou lá porque era a origem do blues. Mas ele chegou aí pra Chicago, tem uma composição, né? My Sweet Home Chicago também, que é muito conhecida, né? E ele não foi tanto pra Chicago, ele ficou muito no Mississippi porque lá era onde estava a raiz do blues. Não, isso aí com certeza, até hoje, né? E um dia a gente vai ter o prazer de fazer aquela rota do blues, né? Eu queria fazer a pé. Ele é muito disposto, né? Você vê que ele curte muito caminhadas, né? Meu filho, na rota do blues eu caminharia, eu pego meu chapéu e faço. Tá bom, algumas centenas de quilômetros, você né? Toca a gaita, eu toco o violão e você quer ir de carona, né? Tô entendendo aí. Então, mas vamos pra frente. E sentindo o mundo. Mas qual foi o primeiro grande upgrade depois do blues? O primeiro grande upgrade depois do blues foi quem? Chuck Berry, né? Porque se o Muddy Waters, né, já foi assim um avanço grande com o Chicago Blues, depois do Muddy Waters, a grande guinada, a grande acelerada nos compassos do blues surgiu com quem? Com o Muddy Waters. Não, com o Muddy Waters. O Robert Johnson é anterior a Muddy Waters. Mas ele foi quem originou os 12 compassos. Eu tô falando de outra coisa. Que quem originou os 12 compassos foi o Robert Johnson. Isso aí a gente já sabe, né? Mas você teve aí um processo de transformação do blues até chegar ao rock, que ficou, né, vamos dizer assim, mais evidenciado com o Chuck Berry, né? E essa história do Chuck Berry é engraçada, né? Porque muitos filmes já relataram ela. Até De Volta para o Futuro tem um trecho lá que aparece lá o Mac McFly, né? Que na verdade nesse período do filme a mulher acha que o nome dele é Calvin Klein.
Por causa do quê? Por causa da cueca Por causa dele. da cueca que tinha uma marca Calvin Klein, né? É. E aí ele vai fazer ele vai fazer um show lá, tocar uma guitarra, e ele toca no ritmo que o Chuck Berry, né, iria descobrir depois, né? Então, inclusive, não sei se você se lembra, o primo do Chuck Berry tava lá e liga pra ele. Liga pro Chuck Berry, escuta Chuck, isso aqui. Você lembra do som que você tava procurando? Sou eu, Marvin Berry, escuta aí, cara. Escuta aí, exatamente. Te dava pra ouvir desses telefones, você que é... Eu via alguma coisa. Na década de 70. Não via muito bem, né? Mas pra sacar ritmo era o suficiente, né? Mas e aí? Sai aí um Chuck Berryzinho para o pessoal entender o que é que foi essa acelerada. Ixi, pode aumentar também o volume, não paga mais caro não, viu? Não, porque eu esqueci que eu ia vazar aí. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu tô gravando aqui a guitarra aqui no computador. Vamos lá? Tá bom? Você quem sabe, meu irmão. Tá, eu aumento. É isso aí. Pois é, e em paralelo ao Chuck Berry, quem também estava despontando era quem? Elvis Presley. Que equivocadamente, durante muito tempo, e aí vamos fazer justiça, né? Vamos pegar o violão porque o Elvis tocava violão, né? Ele também tocava uma ES semi-acústica. Não, mas vamos fazer justiça. Era uma 335, é dele? Durante muito tempo. Do Elvis? Era uma 335, 335, né? Então... Mas só que, se eu não me engano, era uma 335, acho que era Custom Shop, porque ela era mais grossa. Não lembro, velho, qual era. Eu lembro que era mais devia grossa, ter muitas. A Custom Shop. Mas durante muito tempo a gente achou o quê? Que o Elvis Presley tinha, na verdade, sido um produto de marketing criado pela indústria da música para tomar dos negros o rock and roll. Mas na verdade... Mas não é bem assim, né? Ele foi criado com os negros. Criado com os negros, Os amigos deles eram negros. Ele, mais uma dica dos Pires, hein? É o filme Elvis. Muito bom, né? Eu pesquisei depois sobre o Elvis e muita coisa que tá nesse filme é real. Entendeu? Então, o Elvis Presley... Inclusive, ele era um dos grandes amigos de quem? Do B.B. King, né? O Blues Boy. O Elvis, ele consultava o B.B. King, batia papo com o B.B. King, era uma pessoa que ele respeitava muito. Então, essa história de que o Elvis Presley foi um produto gestado pela indústria fonográfica para acabar com o rock dos negros, o que é verdade é que o Chuck Berry foi perseguido, né? Inclusive ele foi preso porque ele transou com mulheres brancas. Transou com uma mulher branca, né? Não, mulheres. Então, mas pegaram ele, né, porque era o lance flagra, da segregação racial dos anos 60 dos Estados Unidos. Pois Inclusive, quem batalhou por isso muito foi Martin Luther King. Então, toda aquela sacanagem que fizeram com o Chuck Berry para tirar ele de cena existiu, mas o Elvis Presley tem seu mérito também, e ele tem muito a ver com a música negra, né? Sai aí uma coisinha aí do que o Elvis já tocou, filho. É isso aí, tá vendo? Ficou meio ruim porque eu tive que dar uma improvisada aqui, porque eu tô com a guitarra no Tá com a guitarra, é porque você fica insistindo em tocar nesse violão. Mas porque é pra ter um som mais fiel. Não tem nada de fiel, velho. Pelo contrário, é muito melhor tocar na semiacústica. Mas é isso. Mas o que o blues, o que esse rock inicial, né, com base na história aí que Robert Johnson construiu, que Muddy Waters, que tantos outros construíram, Chuck Berry, Willie Brown, né? É grande inspiração também. Não, tem muito. É porque o Robert é mais famoso que o Willie Brown, mas o Willie Brown era grande bluesman também. Pois é, mas... E a gente nem comentou do Little Walter. Que tocava gaita como um deus. Mas eu falei que foi uma das descobertas do Muddy Waters, né? Ah, você falou do Falei, eu não tinha ouvido. Falei o Little Walter, Little Richard. Desculpa, Little Walter, eu falei mesmo, né? E que também morreu... Você lembra como ele encontrou o Little Walter? Num beco. No meio da rua, tocando, né? E tocando com um cara que tocava guitarra muito mal para o nível do Little Walter, né?
E aí ele disse, meu irmão, você toca muita gaita, você precisa de um cara que toca guitarra. Mas o Little Walter, ele também fazia músicas, onde ele tocava gaita e cantava. Ele também tinha uma voz bem boa. Pois é, mas morreu cedo, né? Envolvido em briga, em drogas, com a polícia, principalmente. Pois é. Porque o Little Walter, ele agia correto, mas não era tão correto assim. Porque ele não aceitava como ele era tratado. Só que ele morreu praticamente por causa disso. Porque a polícia podia te matar porque ninguém se importava com os negros. Pois é. Então já demos aqui a dica da encruzilhada. Já demos aqui a dica também do Elvis. Diabo da Encruzilhada. Né? Não, Encruzilhada a gente outro falou filme, da Diabo da outro Encruzilhada. filme interessante que vai mostrar algumas dessas figuras aí que nós estamos falando Cadillac Records. Não, a deusa suprema do blues, né? A voz suprema do blues. Mas esse não é tão bom, esse é meio... Não, ele é um filme mais lento, mas ele tem um contexto histórico legal, né? Entendeu? Mais ou menos, sabe? Né? E tem outros personagens aí que a gente não tratou aqui, como por exemplo... Eu acho que esse filme, A Voz Suprema dos Blues, te trata um pouco o blues, sabe? Porque essa moça fica... A música tem que ser do jeito que é pra sempre. Nenhum bluesman ficava mas assim. Deixa disso. O filme Tanto nós estamos falando aqui como referência, aceitou o lance como referência histórica. E tem uma personagem que a gente vai fazer um programa só sobre ela, que é a Sister Rosetta, que era uma irmã de igreja evangélica que começou a produzir algo muito parecido do que foi o rock and roll. E que na verdade, de alguma forma, era toda uma estratégia da igreja, né? Exatamente, para trazer o pessoal de volta para dentro da igreja, né? Não tem tantas informações sobre isso, mas é porque a igreja inventou táticas para as pessoas voltarem para as igrejas, porque ninguém estava indo para a igreja. E a igreja, na verdade, é controlada pelos Illuminati para dominar o mundo. E por isso eles precisam de grana, entendeu? Por isso que eles extorquem a população. Tá bom. Sabe a igreja mundial? Menos, beleza, menos. Que o assunto aqui não é esse. Começar a falar. Brincadeira. Mas vamos pra frente então. E aí o que é que importa disso tudo? O que importa disso tudo é que o rock and roll que se escuta hoje, o heavy metal que se escuta hoje, tudo isso que tem muita visibilidade hoje em dia, a origem é qual? O rock. Você tá bem ruim, né, do juízo, né? Eu acho que essa roupa afetou você, não é isso? Pois é. Então, para hoje, o assunto, né, foi uma abertura sobre o blues, sobre... faltou a gente falar de uma coisa que não dá pra descontar. Falar de quem? Poxa, principalmente dos Rolling Stones. Não, muita gente saía depois. Aí nós vamos passar 2 horas de programa aqui. Então, quem foram grandes bandas influenciadas? Teve meia hora, qual é o problema? Mas não é assim, né? Porque senão fica chato, se ficar longo demais. Então, quais foram grandes bandas que tiveram influências do blues? Todas as bandas britânicas, né? Todas as bandas britânicas tiveram. Eu não sei, menos os Beatles, porque se eu não me engano a influência deles foram eles próprios, sabe? Mas os Beatles escutaram muito blues, tanto é que era chamado inicialmente de rock blues, né? Mas uma coisa que você para pensar, os Beatles, a própria influência deles foram praticamente eles, porque era o John e o Paul tocando. Tá, mas não existe isso, Bento. Que viagem é essa, meu irmão? Não, tá viajando, velho. Que é isso? Eles caíram do céu. Cheguei aqui iluminado, nós somos Deus, já sabemos tocar tudo. Porra nenhuma. Tanto é que... Não, eles tiveram inspiração. Não, tanto é que quando eles queriam fazer uma música melhor, eles chamavam quem? Chamavam um pianista negro, chamavam o Eric Clapton, que era um bluseiro, né? Um cara que respeitava demais todos os bluesmen. Então não tem isso, não. As primeiras... gravações dos Stones também eram o quê? Eram covers. Não foi na Cadillac Records que teve uma gravação ali já tinha, eles já estavam começando a primeira não. As primeiras eles tocaram, eu tinha esse disco, inclusive. Eu não tô falando das primeiras, eu tô falando que teve uma. Cadillac Records, eles já estavam ficando famosos, já estavam vindo da Europa para os Estados Unidos, mas eles começaram ainda na Inglaterra a tocar, né, cover de blues, entendeu? Agora, se você botar o som, ajuda, sabe, Bento? Eu não sei porque que você fica com essa porcaria dessa guitarra desligada e a gente não consegue captar o som. Calma. Não, velho, bota aí. Porque essa som não é pra captar. Quem falou? Hã? Não adianta. Eu tô tocando nada. Pois é, então é o seguinte, pra quem já sabia, fica sabendo mais um pouco.
Tem mais alguma coisa para falar sobre o blues, rock e a influência dele para as bandas? O que é que você destacaria aí pra gente fechar? Então, pra gente terminar esse bate-papo... a gente quer... não, esse é do episódio do Robert Johnson, esquece. Pois é, então pra gente terminar esse bate-papo de hoje, faz aí uma jam aí, toca aí teu blues aí do jeito que tu quiser. E no final a gente termina. Esse foi mais um episódio do Rock dos Pires. Terminou? Não. Agora eu terminei. Beleza, ele acabou, viu? Eu acabei.